Oi pessoas, aqui é o Coruja Não Usa Lanterna e nós vamos estar trabalhando hoje com a parte 2, né, do nosso estudo sobre a teoria da aprendizagem significativa, agora na parte 2 mais direcionados então para a questão da docência, né, da docência em si, da ação da docência inspirados nessa teoria da aprendizagem. Professora, vamos nós? É isso, gente. Então vamos dar continuidade à nossa discussão e agora é a parte mesmo, né, que vai estar mais relacionada com o que o professor deve fazer, né? Então, Ausubel coloca que o professor deve trabalhar em duas frentes. A primeira é substantivamente e a segunda é programaticamente. Quando o professor trabalha substantivamente, ele faz duas coisas. Uma delas, e a primeira, mais importante, é coletar os conhecimentos prévios dos alunos e depois utilizar esses conhecimentos prévios. Então, como assim coletar os conhecimentos prévios dos alunos? Se você vai trabalhar com determinado conteúdo da sua área de conhecimento, aplique um questionário com os seus alunos. Esse questionário ele pode ser escrito, ele pode ser verbal, oralizado. Então, você pode escrever as respostas dos alunos na lousa. Você pode fazer um Google Forms, por exemplo, né, aplicar com uma certa antecedência com os alunos e na hora da sua aula você usar as respostas dos alunos para iniciar, né, a conversa com eles, né, sobre o conteúdo que você vai estar trabalhando, tá certo? Então, coletar esses conhecimentos prévios ele é muito importante, mas mais importante do que isso é utilizar. Não adianta nada você coletar essas informações que eles já trazem, como a gente já falou, os alunos não são tábulas rasas, eles trazem certos conhecimentos já, seja de que idade for, né, eles têm uma compreensão da vida, do mundo já, e é importante que a gente colete, mas que a gente utilize, né? Como é que a gente vai utilizar esses conhecimentos prévios? A gente pode comparar os conhecimentos que eles trazem com os conhecimentos que a gente precisa ensinar, que já são cientificamente tarimbados, já considerados, né, importantes. E nessa comparação a gente pode mostrar o quanto eles estão próximos desse conceito, dessa definição que você vai trabalhar, e o quanto eles estão longe disso, né? E a cada vez que a gente for trabalhar com uma parte desse conteúdo, a gente evoca esses conhecimentos prévios, porque mexe, né, na estrutura cognitiva dos alunos e eles conseguem abrir, né, os elementos que nós chamamos de subsunsores, que são justamente os conhecimentos prévios, para receber esses novos conhecimentos. Então, é muito importante, nesse momento, a gente está se lembrando desse primeiro passo da substantividade. Lembra que tem o segundo dentro desse. E, Luciana, uma curiosidade aqui. Quando a gente fala que vai buscar os conhecimentos prévios, a gente sabe que essa meninada hoje, uma boa parte deles, né, tem algum tipo de acesso à informação. Ainda que eu entenda, não é, que isso é um fenômeno hegemônico nessa coisa de ter o celular, de ter a internet, mas que não é absolutamente maioria, né? Seria ingênuo a gente pensar que todo o jovem, todas as crianças, todo adulto do planeta está conectado. Isso é uma baita de uma falácia, né? Mas como eles podem pesquisar, por exemplo, eu vou perguntar para eles o que eles pensam que é um caminhão. Eles podem, para esses conhecimentos prévios, eles podem ir lá e botar o que é um caminhão no Google. E aí como é que fica? Pois é, né? Essa é uma pergunta muito importante. A ideia é que eles não pesquisem. Mas o propósito é muito diferente daquele que a gente está acostumado, né? Fala assim, não pesquisa porque você não pode colar, né? Porque não pode ter a resposta do Google. Na realidade, a gente pede para eles não pesquisarem porque a gente não quer a resposta do Google, né? De qualquer outro elemento da internet, né? Por quê? Porque o que está na mente do aluno é uma coisa rara, né? É aquilo que só está na mente daquele aluno. Não vai ter Google na vida desse mundo que vai poder trazer os elementos que estão na mente de cada aluno nosso, né? É isso que interessa, é isso que importa. Porque esse conhecimento prévio dele é que vai fazer com que haja esse processo de ancoragem do conhecimento. Sem isso, como é que vai poder haver ancoragem? Então, tem determinadas situações que realmente os alunos não sabem. E aí a gente vai ter que trabalhar dentro de mecânica para que eles comecem a entender alguma coisa sobre aquilo que é inédito para eles. Mas o conhecimento prévio é fundamental e, de fato, não deve ser pesquisado por esse motivo que eu disse. E pode pesquisar, por exemplo, em livro, ou pesquisar com um colega, tipo, a restrição é basicamente de coisas que estão na rede, não, né? Pelo que eu estou entendendo, a restrição
o ideal seria o seguinte, ó, nós estamos aqui num salão, não tem nenhum livro, não tem nada, vocês têm uma folha em branco e uma caneta e eu gostaria que vocês escrevessem aí sobre tal coisa. Essa é a ideia? Essa é a ideia, exatamente. Não é para pesquisar em livro, porque no livro eu vou lá e leio. Mas como é que eu vou ler a mente do aluno, né? Não é para pesquisar com outro colega, não precisa, porque se você for pesquisar com outro colega, a ideia que você vai trazer já não é mais sua, né? É a ideia do colega. Ou uma ideia que vai juntar a sua com a do colega. A gente não quer isso como professor. A gente quer saber qual é a ideia do aluno que está na cabeça dele naquele momento, pelo menos, para que a gente possa ter elementos, matéria-prima para poder trabalhar. Então eu percebo que deve ser super importante esse momento, né? Deixar na conversa que a gente tem prévia com os alunos, não dar muitas pistas ou nenhuma sobre aquilo que a gente vai perguntar, né? Isso que eu estou entendendo. E a outra coisa também que me veio na cabeça agora diz respeito a esse aluno e essa aluna compreenderem que eles não vão estar sendo... nós não vamos estar atribuindo um valor para as respostas, né? Porque eles têm uma paranoia, né? Ah, meu Deus, e se eu responder errado? Ah, e se eu responder não sei o quê? Ah, vou ficar com nota baixa. Ah, vou ficar com nota negativa. Existem duas paranoias, eu posso dizer. Uma é a do aluno e outra é a do professor. Por conta dessa questão, né, da gente fazer sempre a mesma coisa durante muitos anos, né? Séculos, né? Então, a gente já está, assim, né, condicionado a essa situação. Mas o aluno fica com medo de errar, não pode errar de jeito nenhum. Veja que quando a gente vai coletar os conhecimentos prévios, não existem certos nem errados. Existe o que o aluno pensa, né? E é em cima disso que a gente vai estar trabalhando o que a gente precisa trabalhar com eles, né? E a outra paranoia é do professor, porque todo professor, né, por conta dessa construção cultural, eu diria assim, né, ele acha que precisa começar a aula explanando sobre aquilo que ele sabe. Na realidade, a proposta do Ausubel é você começar a aula perguntando o que o aluno sabe. Toda a aula você precisa perguntar o que o aluno sabe sobre aquilo, né? Porque quando você começa assim, você já está começando com o processo avaliativo, mas sem necessariamente trabalhar com pontuação, porque avaliar e pontuar são coisas diferentes, né? Mas é importante você coletar essa informação para poder trabalhar em cima delas com os alunos. Então como é que... Pronto, aí ele fez essa coisa dos conhecimentos prévios, e gastou um tempo lá com isso, investiu um tempo com isso, né? Apesar de que eu fico falando em investir, mas eu não... Para mim pode ser gastar, e gastar não é algo ruim desde que você faça com consciência, tá? O que acontece a partir daí? Pronto, né? Uma coisa é você captar os conhecimentos prévios, né? Outra coisa que você pode, como professor, fazer paralelamente a isso é estudar. Engraçado, né? O professor não estuda, né? O professor estuda muito. Se não estuda, deveria. Então, ele tem que estudar sobre os conceitos que ele vai trabalhar. Então, se ele está pensando em trabalhar um conceito, vamos ver lá, um conceito de função matemática, por exemplo, né? Então, ele vai ter que pesquisar o que é função, né? Quais são os tipos de função, quais são os elementos que compõem uma função matemática para que ela seja função, tá certo? Existem condições, quais são essas condições? E aí o interessante é que o professor pesquise não só em uma fonte, né? Os professores da educação básica, eu posso dizer, porque eu já fui professor da educação básica e passei por isso, né? A gente se baseia muito no livro didático, que é o livro-chave que a gente trabalha em sala de aula. Se você puder extrapolar esse livro didático e buscar em outros livros didáticos, né? Ou então em livros mesmo para universitários, ou livros que, né, tragam mais elementos, mais condições para você entender melhor o que é aquilo que você vai trabalhar, ótimo. Por quê? Porque a gente precisa angariar desse conceito grande que a gente vai estar trabalhando os conceitos que estão lá dentro, os conceitos menores, né? E a gente precisa ter consciência desses conceitos, dessas definições, porque é a partir disso que a gente vai fazer a conexão com os conhecimentos prévios dos alunos. E a gente vai ensinar esses conceitos para que depois a gente possa trabalhar com os procedimentos que advêm desses conceitos. Me parece que eu fico fazendo essas pontuações, né, assim, mas é só para a gente tentar fazer ligação com a área que eu costumo trabalhar, né? Quer dizer, a gente chega com um discurso, né, dizendo para as pessoas assim, olha, planeje, né? No caso eu vou usar a palavra estude, né? Planeje, estuda, né? Não importa que eu
Eu estou, sei lá, 30 anos lendo Michel Foucault, eu estou relendo e lendo quem fala sobre ele e lendo figuras que discordam, né? E o nosso professor do ensino básico, às vezes, não tem esse hábito, ou não tem esse tempo, né? E é curioso, porque, por outro lado, a gente fala essa coisa do planejo, né? Então a gente diz assim, olha, 70% de planejamento, 30% de execução, né? Entretanto, a gente faz 90% de sala de aula repetitiva e 10% de planejamento, né? É uma coisa doida, né? A gente funciona institucionalmente com o próprio professor do ensino básico, ao contrário do que toda a ciência aponta, né? Que o tempo gasto para planejamento teria que ser maior, que o tempo gasto para discussão teria que ser maior, porque aí a execução sairia mais tranquila. Mas qual é o professor que faz isso, né? Ele dá aula trocentas horas por semana e planeja sábado de manhã durante 2 horas. Dessas 2 horas pega mais ou menos 1 hora e pouco que ele vai estar contando o que já aconteceu para ele na semana. Vamos ter aí 45 minutos de planejamento, né? É uma coisa assim que chega a ser, ou beirar, se é que não é uma hipocrisia, né, de discurso, né? Mas eu entendo que a luta aqui, se a gente fosse assumir então, ou assumindo a aprendizagem significativa, é lutar por esses espaços, né? Isso, exatamente, né? Então, lembrando que que o Ausubel coloca que a gente precisa estar trabalhando substantivamente e programaticamente. Substantivamente é esse comecinho que eu falei. Coletar os conhecimentos prévios dos alunos e estudar os conceitos que você vai trabalhar. E assim, não só o conceito grande, né, mas os conceitos que estão dentro desse conceito maior. E tudo isso requer, sem dúvida, planejamento, que a gente deveria ter bastante, né, para poder se organizar. O professor também tem que ser substantivo, né? Não é só o aluno, né? Senão não funciona, né? Exatamente. Quer dizer, eu não posso aplicar o substantivamente só para o meu aluno e para a minha aluna, né? Se eu não aplicar sobre mim também, essa substantividade, eu danço, né? Isso, exatamente. Agora, depois do substantiva, né, do substantivamente, a gente trabalha o programaticamente. E aí, Ausubel coloca 4 princípios programáticos que o professor deveria seguir, né? Ele coloca os 2 primeiros princípios, que são bastante interessantes, e eu vou explicar esses 2, porque eles não acontecem de forma estanque. Por exemplo, o primeiro, ele se chama diferenciação progressiva. É quando o aluno vai sair, e você, professor, né? Não é só o aluno, mas esse grupo, né, de alunos e professores, vão sair do conceito geral para o conceito específico, tá certo? Então eu estava falando sobre conceito de função, né? Então se a gente sair do conceito de função, que é um conceito geral, e a gente for para o conceito de função polinomial, por exemplo, ou para o conceito de função exponencial, tá certo? A gente sai desse conceito maior e vai para um conceito menor, justamente para fazer o que o nome aqui está dizendo, fazer uma diferenciação. O que existe diferente do conceito de função para o conceito de função polinomial, para o conceito de função polinomial do primeiro grau, por exemplo, né? Desculpe, mas eu só consigo dar exemplo de matemática, tá certo? Depois, se vocês quiserem discutir conceitos de outras áreas, vocês coloquem aí nos comentários que a gente pode conversar, sem problema. Mas o que ele preza na diferenciação progressiva é isso, é você sair do geral e ir para o específico. Só que não fica nisso, né? O segundo princípio é justamente fazer o contrário. É a chamada reconciliação integradora. Você sai do conceito específico e volta para o conceito geral. Então você não começa mais do conceito de função para o conceito de função polinomial. Você começa do conceito de função polinomial, que é mais específico, e sobe para o conceito de função. Será que uma função polinomial é função? Por que ela é função? Quais são as características que trazem essa função polinomial para ela ser caracterizada como função? E isso é o que o nome diz, é uma reconciliação, porque quando a gente sai do geral para o específico, alguns elementos do conceito se perdem. E aí Ausubel coloca que para a gente retomar isso que foi perdido, né, na estrutura cognitiva, a gente faz essa reconciliação, sai do específico, volta para o geral, para que o aluno possa compreender do geral para a parte, da parte para o geral. Tá certo? Então, esses são os 2 princípios programáticos. E como é que o professor pode estar trabalhando? De diversas formas, né? Se vocês quiserem utilizar aí as metodologias ativas, vocês podem.
As tecnologias estão aí para que vocês possam fazer o uso e abuso delas, né? Vocês podem também utilizar os métodos convencionais, podem pensar na aula expositiva se preferirem, podem pensar no ensino por descoberta, né? Mas o fato é que você precisa, por exemplo, trazer esse elemento ou formalizado, ou então numa situação contextualizada, né? Você pode trazer um problema para o aluno olhar e entender, né, de que forma esses elementos podem ser trabalhados, né, para que saia do geral para o específico. Inclusive os estudos de caso, que se você quiser colocar para os seus alunos, eles já podem pensar as situações problema dentro desse contexto conceitual, digamos assim, né? Bom, eu estava ouvindo agora você falar isso e estava me lembrando daquela história do barco, né? Eu sempre me lembro da história do barco, né? Que é, o que é um barco, né? Aí, um barco é um objeto que flutua. Aí você vai lá perguntar, o tronco é um barco, né? Não tem essa história do barco? Uhum. Até que ele chega na ideia do o barco que é assim, que tem barcos maiores, menores, navios, botes, tarará, daqui a pouco submarino. Ora, o submarino é barco, mas o submarino não só, o submarino afunda. Né, e depois volta, né? Essa é a ideia, é tentar sair da ideia de barco para a ideia de submarino e depois voltar da ideia de submarino para a ideia de barco. Não é tão simples assim, Robson. A gente precisaria ver se a ideia do submarino é um conceito específico dentro da ideia de barco. Como não é a minha área de conhecimento de estudo, então eu não posso dizer para você que é assim na diferenciação progressiva e na reconciliação integradora. A gente precisaria pensar num exemplo onde a gente teria um conceito geral, né? E dentro desse conceito a gente poderia ter vários outros conceitos que estão, digamos assim, num guarda-chuva, né? Dentro desse conceito geral. Então, a gente pode pensar em um outro exemplo que a gente pode estar conversando e especificando. Ok, tá. Eu tô, assim, com esse na minha cabeça porque eu tive esse contato com figuras da Marinha mesmo, né? E ele chama submarino de barco, tá entendendo? Então, para eles é um barco, tá certo? E no entanto, tem essas mudanças. Mas eu acho que isso, com o tempo, a gente vai aproximando melhor, ou vai compreendendo melhor. Tem que exercitar, né? Tem um exemplo que eu dou, que também não é da minha área de conhecimento, então eu posso errar, né? Conceitualmente, digamos assim, mas que é muito do nosso dia a dia, fica fácil de entender, que é a ideia de sapato. Né? Sapato existem vários, né? Vários tipos de sapato. Então, a gente pode ter, por exemplo, o sapato que é um tênis, você pode ter um sapato que é um chinelo, você pode ter um sapato que é um salto alto, né? E assim, a ideia da diferenciação progressiva e reconciliação integradora se daria da seguinte forma. Primeiro, você trabalha com o conceito de sapato, que é o conceito geral, do jeito que você quiser, explicando o que é sapato, mostrando um vídeo de sapato, fazendo com que os alunos reflitam sobre o que é um sapato, colocando os alunos para pensarem em problemas envolvendo sapato, do jeito que você achar melhor. E depois, se você quiser trabalhar, por exemplo, com um conceito específico de chinelo, você vai sair do conceito de sapato e mostrar que chinelo é um sapato. Em várias circunstâncias, do mesmo jeito que eu falei. Mostrando um vídeo, fazendo discussão, pedindo para eles escreverem uma redação, né, pesquisando na internet, tá certo? O que vocês quiserem. A ideia, o importante, é você sair do conceito de sapato e ir para o conceito de chinelo, né? E isso tem que ficar bem claro na cabeça dos alunos que um chinelo é um sapato, só que ele é um tipo de sapato. Quando a gente vai trabalhar com a reconciliação integradora, a gente começa ao contrário. A gente começa com o conceito de chinelo, né? E aí pensa nos vários tipos de chinelo que existem, por que é que eles são chinelos, e se todos eles são chinelos, então por que é que eles são sapatos, né? Então a gente sai desse conceito mais específico, chinelo, e vai então reconciliar, né, alguns elementos para explicar que ele é um sapato por causa disso. Essa questão tem que ficar muito clara na cabeça dos alunos, porque o que acontece? A Ausubel diz o seguinte: se você trabalhou a diferenciação progressiva e depois a reconciliação integradora e na cabeça dos alunos não ficou claro, né, ou ficou clara a diferença entre sapato e chinelo, por exemplo, você vai ter que fazer a diferenciação progressiva de novo acontecer e a reconciliação integradora acontecer. Se mais uma vez não ficar clara essa diferença entre os dois e essas
similaridades que eles têm, você vai fazer de novo. E você vai fazer quantas vezes forem necessárias até você perceber que os alunos estão fazendo uma conexão adequada entre a relação do conceito geral e específico. No caso do exemplo, sapato e chinelo. Ok, mas a gente tinha falado que eram 4, né? 4 princípios. A gente conversou bastante agora sobre 2 deles, então tem mais 2. Isso, tem mais 2, porque não fica só aí. Veja que Ausubel realmente não está preocupado com o tempo. Você vai ficar fazendo essa roda viva e diferenciação progressiva e reconciliação integradora acontecer até você perceber que você achar que está tudo ok. Porque não é porque o professor achou que está tudo ok que está tudo ok mesmo na cabeça dos alunos, né? Na estrutura cognitiva deles. Então, o que acontece? Ausubel preconiza um terceiro princípio, que é chamado de organização sequencial. E nesse momento é muito interessante porque ele trabalha com outro autor, que é o Novak, que pede para que nesse momento os alunos desenvolvam mapas conceituais. E aí, através desse mapa conceitual que os alunos desenvolveu, desses mapas conceituais que eles podem desenvolver individualmente, em dupla, em grupos maiores, né? Que a gente vai conseguir perceber de que forma os alunos estão relacionando o conceito mais geral e o conceito mais específico. É claro que você pode estar trabalhando, né, vários conceitos. Eu estou dando um exemplo aqui de 2, né, do sapato e do chinelo, claro. Mas você pode estar trabalhando muito mais conceitos, tá certo? Não há problema. O fato é que nos mapas conceituais você vai ver uma espécie de foto da estrutura cognitiva do seu aprendiz, né, do seu aluno, tá certo? Você vai olhar e verificar como é que ele está estabelecendo a relação entre esse conceito geral e esse conceito específico, ou entre os conceitos que você trabalhou na diferenciação progressiva e na reconciliação integradora. Então é um momento muito interessante, porque aqui a gente começa a perceber que existem erros que eles estão cometendo que a gente nem estava percebendo nos 2 princípios anteriores, ou na aplicação desses 2 princípios anteriores. Seria mais interessante o aluno fazer cada um individualmente fazer um mapa conceitual. Eu entendi que eles podem fazer de 2, de grupo e tudo, mas eu fico imaginando o seguinte, se eu e você for fazer um mapa conceitual aqui agora, nós vamos ter percepções diferentes das coisas. Então tu não vai ter uma leitura de indivíduo, né? Tu vai ter uma leitura de dupla. Isso está correto pensar assim? Se eu quiser uma leitura de cada um, então cada um tem que fazer seu mapa conceitual. Isso, exatamente isso que você falou, tá, né? O problema maior é o trabalho para o professor, né? Muitas vezes nós não temos monitores, né, para nos ajudar a fazer uma leitura de todos os mapas, por exemplo. Então, se eu tenho 50 alunos, né, 30 alunos, fica difícil fazer uma leitura de 30 mapas, 50 mapas, tá certo? Então, para facilitar o trabalho do professor também, porque a gente não pode desconsiderar esse aspecto, né? A gente pode fazer com que os alunos trabalhem em duplas, em trios, né? Então a gente diminui a quantidade de mapas conceituais. Mas isso não é impeditivo, no sentido da gente entender o que está acontecendo com a turma em termos de aprendizagem, tá, né? Por mais que a gente não veja individualmente, mas a gente consegue ter um termômetro do que está acontecendo naquele grupo mais ou menos como um todo, né? Se for trabalho de trio, por exemplo, é bastante interessante, né? E é muito peculiar, porque cada grupo, de fato, ou cada indivíduo, de fato, mostra um mapa conceitual diferente, né? E mostra um mapa conceitual diferente a cada vez que você pede para eles refazerem ou fazerem um novo mapa sobre o mesmo assunto. Então, é, de fato, uma foto daquele momento. Você angariou informações naquela ocasião. Passou a ocasião, já é outro mapa, já é outro pensamento. Ok, é uma pista mesmo então. E o outro princípio, que teoricamente seria o último então agora dele, né? Exatamente, né? Então é o princípio da consolidação. Esse princípio é bastante fácil de entender porque depois dos alunos terem passado por todos esses processos, né, o professor vai então colocar um desafio para os alunos resolverem, né? E esse desafio precisa, obviamente, incluir os conceitos com os quais ele trabalhou. Então, é um momento de você estar colocando resoluções de problema, estudos de caso, com muito mais ênfase do que você fez anteriormente. E aí você vai verificar se eles estão conseguindo usar os conceitos que eles estão aprendendo. E se eles não conseguirem usar adequadamente, você, segundo Ausubel, precisa voltar para a diferenciação progressiva e recomeçar o processo para que eles
quando chegarem na consolidação, né, posteriormente, realmente mostrem que conseguiram entender, se apropriaram desses conceitos que eles estavam trabalhando. Bom, eu acho que hoje a gente já está praticamente terminando. Eu só quero compartilhar com vocês uma leitura que eu faço, porque é assim, como nós dois trabalhamos juntos, né, eu me apoio muito, e nesse sentido para mim é bastante tranquilo ter esse apoio, né? Eu tenho um outro volume de coisas que eu tenho para ler, então eu me apoio muito no que estuda sobre o Ausubel e sobre essa perspectiva da aprendizagem significativa. Mas eu quero compartilhar com o grupo que está nos ouvindo por que eu escolhi compartilhar isso, né? Se eu disser para vocês, não é muito sobre a teoria, sobre nada disso. O que me faz eu querer experimentar, né, já há alguns anos. Quantos anos já faz que a gente está nessa pegada? Faz o quê? Uns 10 anos já? Não, faz 8. 8 anos, né? Então, eu fico pensando assim, digo, o que me levou a aceitar, né, a ideia do Ausubel? Gente, eu posso compartilhar com vocês que o que me levou a aceitar é que ela me leva a ter que brigar com a instituição, a ter que brigar com o currículo. Eu desconfio profundamente de toda a metodologia, de toda a abordagem, todas essas teorias, né, aplicadas à docência, né, e à aprendizagem, que conseguem se encaixar perfeitamente nessa estrutura que existe. Então eu acho, para mim essa é a gota d'água logo de cara, entendeu? É como se caísse só uma gota e a xícara já transbordasse. Vem com uma proposta metodológica que se encaixa perfeitamente em aulinha de 50 minutos com o currículo do jeito que está, eu já não quero. Já não aceito, me recuso. Por quê? Porque a gente percebe o resultado disso. Nós estamos percebendo o resultado, de ética e de moral, de um grupo bem amplo, não é? Formado lá, que nasceu lá pelos anos 58, 55, 60, né? Então, quer dizer, é óbvio que essa estrutura não está funcionando, que nós não estamos nos tornando mais próximos uns dos outros de uma forma sadia, né? Então, a minha escolha por aceitar, vamos dizer assim, a teoria da aprendizagem significativa, o principal pilar é esse. Este negócio me leva a efetivamente lutar contra a estrutura tal como ela está institucionalizada nesse último século. Entende? Então eu acho que você sempre assim, a dica é essa, né? Vamos achar maneiras de ir colocando ela nos processos, lutando por novos espaços, lutando por novas perspectivas. Mas o nosso trabalho por hoje é isso. A gente não vai dar spoiler do que vai ser a próxima abordagem, mas já vem mais. Tá certo? Um abraço. É isso, pessoal. Obrigada pela presença virtual de vocês. E qualquer dúvida, vocês coloquem aí para a gente abrir, né, para discussão e conversar sobre esse assunto que para mim é apaixonante. Obrigada aí pela presença de vocês.